como nós podemos ver aqui nessa imagem, esse circuito está montado em série. Então eu tenho um resistor, outro resistor. Cada um deles está provocando uma queda de voltagem. Mas a soma dessas quedas de voltagem é igual à voltagem da bateria, é igual ao valor de alimentação da fonte. Representando bem aquela ideia que falamos, que os circuitos em série são divisores de voltagem. Mas na segunda ilustração aqui, ó, nós temos novamente 3 consumidores e cada um deles está consumindo uma corrente ou uma amperagem específica. Como ele está associado em paralelo, note que o circuito de alimentação está alimentando os 3 componentes ao mesmo tempo. Mas eles estão funcionando de maneira independente. Isso quer dizer o quê? Que a soma dessa corrente, dessa amperagem que está sendo consumida aqui, mais essa amperagem está consumida aqui, mais essa amperagem está consumida aqui, é igual à amperagem que está sendo fornecida pela fonte. No caso, a que está sendo fornecida pela bateria. Essa é uma observação importante e é uma fixação do conceito também importante. Circuitos em série, a amperagem é a mesma em todos e a voltagem se divide por eles. No circuito em paralelo, a voltagem é a mesma em todos, mas a amperagem se divide entre eles. Repetindo mais uma vez para fixar. Num circuito em série, a amperagem é a mesma em todo o circuito, mas a voltagem ela se divide de acordo com o valor de cada resistência, ou com o valor de cada circuito. Mas se pegarmos cada valor de cada circuito e somar, vai dar o mesmo valor da voltagem. Exemplo, digamos que aqui está consumindo 4 volts, aqui está consumindo 9 volts, e aqui está consumindo 4 mais 9 dá 13. Então aqui consumindo 11, então deu 24 volts. Esse circuito, digamos que essa fonte aqui é de 24 volts. E ela está montada num circuito em série. Então, esse circuito aqui está consumindo 4 volts. Esse circuito aqui está consumindo 9 volts. 9, 4, 13. Esse circuito aqui está consumindo 11 volts. 13 com 11, 24. Então, a soma das voltagens de um circuito em série é igual ao valor total da voltagem da fonte, no caso, da voltagem da bateria. Mas a corrente é a mesma, a amperagem não muda em lugar nenhum aqui. Já num circuito em paralelo, a voltagem é a mesma em todos, mas a amperagem, a corrente, ela se divide em cada um dos circuitos. Digamos que seja 30 amperes. Então, digamos que esse está consumindo 10, esse está consumindo 10, esse está consumindo 10. A soma das amperagens é igual à amperagem fornecida pela fonte. Amigos, mais uma vez, ficou claro isso para vocês? Isso é fundamento. A associação de resistores é fundamento dos conceitos elétricos. É importante que tenhamos uma boa percepção, uma boa compreensão dessa parte que estamos tratando, porque pertence aos fundamentos teóricos. É preciso ter uma boa teoria para facilitar quando tivermos
realizando nossas atividades práticas. Vamos avançar mais um pouco? Opa! Aqui nós temos uma associação de resistores e nós temos aqui um exemplo prático. Um exemplo prático. Na sua opinião, esse circuito aqui, ó, ele está associado em série ou está associado em paralelo? Isso mesmo, ele está associado em série. Olha aqui, ó. A corrente está saindo da fonte, que é a bateria, está indo por um resistor, depois encontra outro resistor, depois encontra outro resistor e retorna à fonte. Então, este é um circuito em série. Existe uma formulazinha para calcular o circuito em série, que é bem simples. Basta somar os valores da resistência. Exemplo, olha aqui, ó. REC, resistência equivalente. Como é que calcula a resistência equivalente desse circuito? Então vamos lá. A resistência equivalente desse circuito que está montado em série é igual a R1 mais R2 mais R3, que é igual à resistência equivalente. Está aqui, ó, R1 mais R2 mais R3 mais Rn. N, o conjunto N é o conjunto infinito. Pode continuar aqui, ó, R3, R4, R5, R20, R100, R200, enfim. Para não fazer isso, então representa com o conjunto N. É mais Rn, ou seja, mais qualquer outro valor de resistência. Aqui ele está somando. R1 vale 100 ohms, R2 200 ohms, R3 300 ohms. Então ele está somando 100 mais 200 mais 300 igual a 600. Então a resistência equivalente desse circuito é de 600 ohms. Ou seja, ele está aplicando 12 volts em cima de um resistor de 600 ohms. Novamente pergunto, ficou claro, pessoal? Exercite isso. Pegue uma folha de caderno, papel aí e só troca os valores dos resistores, troca os valores da resistência e vai efetuando, vá treinando, vá praticando bastante o seu conhecimento para que tenhamos um fundamento teórico embasado, um fundamento teórico melhor para nossas tarefas práticas que serão nos módulos à frente. Tá certo? Em uma associação em série, a resistência equivalente é a soma de todos os resistores. Foi isso que acabamos de fazer. Vamos continuar então? Opa, aqui nós temos um circuito em paralelo. Lembra-se, um circuito em série é aquele que divide a voltagem. Um circuito em paralelo é aquele que divide a amperagem. Como é que é feito o cálculo? Como é que é feita a fórmula? A resistência equivalente de um circuito em paralelo é R1 mais R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse caso aqui, ó, R1 200 ohms, R2 300 ohms. Então, eu tenho 200 vezes 300. 2 vezes 3, 6. E acrescento 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 60 mil ohms. Dividido pela soma deles. Quanto que deu? R1 é 200, mais R2 que é 300, somaram 500 ohms. Então, nesse caso, a resistência total equivalente foi de 60 mil dividido por 500, 120 ohms. Aqui, a soma do circuito em paralelo, que está aplicado uma tensão de 12 volts, é igual a 120 ohms. Fácil, né? Gostaram desse
esse conceito que nós colocamos, continuaremos nos nossos conceitos fundamentais, e o próximo ponto que vamos abordar é diodo. Agora vamos entrar no mundo dos componentes, vamos falar um pouco deles. Vamos lá?